Meu nome é Aira, tenho 40 anos e sou uma mulher que experimentou o amor 2 vezes. Minha segunda jornada matrimonial foi uma montanha-russa emocionante. O primeiro capítulo da minha história conjugal foi marcado por um evento inesperado. Meu ex-marido, Anacleto, e eu éramos como 2 pássaros jovens voando juntos durante nossos dias de faculdade. Éramos aquele casal clássico de atleta e líder de torcida, aproveitando cada momento juntos. Anacleto foi meu primeiro amor e eu estava determinada a fazer de tudo para mantê-lo ao meu lado para sempre. Planejamos um futuro juntos, até mesmo frequentar a mesma universidade. No entanto, aos 19 anos, durante meu segundo ano na universidade, a notícia de uma gravidez inesperada virou nossas vidas de cabeça para baixo. Minha família não aprovava nosso relacionamento e minha mãe constantemente me advertia sobre os desafios que enfrentaríamos juntos. Ignorando os avisos, seguimos em frente com nossas expectativas. No entanto, após o nascimento de nosso segundo filho, Anacleto começou a agir de forma estranha, deixando-me perplexa e preocupada. Tentei abordar o assunto com ele, mas ele parecia distante e evasivo. Um dia, ao voltar para casa após um passeio com as crianças, deparei-me com um vazio inexplicável. Ao entrar no apartamento, percebi que suas coisas não estavam mais lá. Entrei em pânico imediatamente, e ver o desespero refletido nos rostos das crianças só intensificou minhas próprias emoções. Tentei ligar para ele várias vezes, mas todas as chamadas foram direto para a caixa postal. Lembro-me claramente de correr para a casa da minha mãe com meus 2 filhos, chorando enquanto tentava me manter forte e conter as lágrimas. Minha mãe pareceu alarmada ao abrir a porta e deixar-me entrar. "O que aconteceu?", perguntou ela. "Acho que Anacleto me deixou", respondi. "O que você quer dizer?", perguntou ela. Levei as crianças para dar um passeio. E quando voltei para casa, estava vazia, sem nenhuma de suas coisas. Não entendo. Não pude falar com ele. Ele me deixou ou não sei. Ultimamente, ele estava agindo de forma estranha, mas não queria falar comigo, e hoje isso aconteceu. "Devemos manter a calma", me tranquilizou minha mãe. "Devemos esperar um pouco. Se ele não aparecer, pensaremos em pedir o divórcio, e eu te ajudarei", completou ela. Mas eu o amava. Como ele pôde fazer isso comigo e com as crianças? Desabafei, chorando muito naquele momento. "Entendo. Gostaria de encontrar respostas para você, mas precisamos seguir em frente. Não porque isso vá curar a dor, mas porque agora você tem 2 filhos para criar", disse ela. Minha mãe tinha razão. Nos meses seguintes, enfrentei a dor de forma dolorosa, criando meus 2 filhos, que se pareciam tanto com seu pai. Chorei até dormir muitas noites, mas com o tempo, a dor foi se transformando em aceitação. Naturalmente, meus filhos tinham perguntas sobre seu pai, e quando ficaram mais velhos, contei-lhes nossa história familiar, e eles foram surpreendentemente compreensivos sobre tudo o que havia acontecido. Aprendemos a seguir em frente, além da dor. Minha mãe foi nossa maior aliada durante esse processo e nos ajudou a superar todas as adversidades. Cuidar das crianças acabou sendo mais fácil do que eu imaginava que seria fazê-lo sozinha. Por acaso, conheci meu atual marido, Diogo, em um bar 13 anos depois que Anacleto me deixou. Estava com meus amigos em uma das suas festas de aniversário. Minha mãe estava com as crianças, e pensamos que seria uma boa oportunidade para sair e nos divertir um pouco. Naquela noite, eu realmente estava me soltando e me divertindo com meus amigos. Conversávamos e ríamos muito. No final da noite, fui abordada por Diogo. Meus amigos me encorajaram durante anos a dar uma chance a alguém, mas sempre estive muito traumatizada pelo que aconteceu com Anacleto para tentar novamente. Então, quando Diogo se aproximou, meus amigos se afastaram para observar de longe enquanto conversava com ele. Ele começou perguntando se podia me comprar uma bebida. Não ia recusar uma bebida grátis, então, é claro que aceitei. Esperamos ter nossas bebidas para realmente começar a conversar.
Então, o que te traz aqui? Perguntou ele. É o aniversário do meu amigo, e estou aqui para celebrar com ele, respondi. Isso é ótimo. Que tal se eu oferecer algumas bebidas para todos eles? Perguntou ele. Há outras 7 pessoas ali, é muita gente, respondi. Está bem, reembolsarei tudo o que gastar aqui nas próximas 2 horas, então não se preocupe, disse ele. Então você é rico, hein? Brinquei. Suponho que poderia dizer isso, mas claro, não estou tentando me gabar nem nada assim. É apenas uma forma agradável de fazer algo especial para as pessoas. Além disso, não estou me gabando, estou comprando bebidas para um monte de estranhos porque você disse que era o aniversário dele, explicou ele. Você é tão inocente que acredita em tudo o que lhe dizem, até mesmo mentiras, provoquei. Sim, claro. Ou talvez você minta bem, disse ele. Você me parece um galanteador mulherengo, que gosta de ter todas, eu disse. Talvez se eu tivesse uma mulher bonita ao meu lado, só teria olhos para ela, respondeu ele. Foi um grande impulso para minha autoestima que Diogo me chamasse de bonita, especialmente porque ele mesmo era atraente. Parecia digno de estar na capa de uma grande revista. Com a ajuda do álcool, fiquei surpresa com minha capacidade de flertar casualmente com ele, algo que não era comum para mim, que sempre fui muito introvertida. Não sei se foi a bebida ou apenas a aura que Diogo irradiava, mas me senti confortável o suficiente para ser sedutora. Eventualmente, meus amigos vieram me buscar, mas não antes agradecer Diogo pela bebida. Antes de sair, trocamos números, e a partir daí, estávamos constantemente em contato um com o outro. Começamos com mensagens de texto e depois passamos a nos ligar sempre que não tínhamos nada para fazer ou tínhamos algo interessante para compartilhar. Também começamos a nos encontrar mais frequentemente. No início, costumávamos nos encontrar em lugares públicos, mas à medida que os meses passavam, começamos a nos encontrar em nossas próprias casas. Lembro-me de ficar surpresa quando entrei em sua casa. Era literalmente uma mansão. Diogo riu da minha reação e disse que eu me acostumaria com sua riqueza, porque logo seria minha. Ele era muito aberto sobre querer se casar comigo. Diogo me disse inúmeras vezes como nunca se sentiu tão confortável perto de mais ninguém além de mim. E isso só fez com que eu o amasse mais. Diogo também estava mais do que disposto a ter filhos. Lembro-me de ele ficar particularmente chateado quando contei sobre Anacleto, mas desde que compartilhei isso com ele, ele se certificou de me mostrar o quanto eu significava para ele. Anacleto e Diogo estavam em mundos separados, e só com Diogo entendi por que tantas pessoas não queriam que eu me casasse ou até mesmo estivesse com Anacleto. Estava feliz por ter saído dessa situação, mas odiava a forma como tudo aconteceu. Diogo me ajudou a curar e esquecer tudo isso, então estava extremamente grata. Saímos juntos por apenas 1 ano antes de nos casarmos. Tivemos um casamento em um destino especial e convidamos apenas aqueles que eram muito próximos de nós. Meus filhos estavam muito felizes por mim e constantemente me diziam que amavam Diogo, o que foi mais uma grande vitória para mim na vida. Avancei sem problemas e cada preocupação que tive pareceu aliviar. Diogo ajudou a cuidar dos meus filhos e de sua educação, embora eu tenha dito que aceitaria essa responsabilidade apenas para mim mesma. Ele decorou e organizou os quartos dos meus filhos antes mesmo de morarmos juntos. Diogo fez tudo o que Anacleto não fez e muito mais, o que foi um verdadeiro ponto de cura para minha pequena família. Foi assim que nossa família cresceu a partir daquele momento. Diogo e eu tivemos um filho próprio, mas ele nunca tratou meus filhos de maneira diferente. 1 ano depois de nos casarmos, meus filhos pediram que ele os adotasse legalmente, o que mais uma vez foi um ponto de virada em nossa família. Depois de nos tornarmos uma grande família, fizemos tudo o que as famílias fazem, sair para comer, ir de férias e fazer atividades divertidas, entre outras. Também estava tudo bem na minha carreira e Diogo, bom, sua empresa também estava indo incrivelmente bem.
Não havia nada de errado na minha vida até que, sem aviso prévio, recebi uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado, ouvi: Aira, quem fala? Perguntei. Não me reconhece? Sou eu, Anacleto. Como conseguiu meu número? Perguntei. Acabei de encontrá-lo e pensei em ligar para ver como a vida tem te tratado. Vamos, Aira, estávamos passando por muitos problemas, e você e eu sabemos que nos teríamos divorciado de qualquer maneira, quer queira ou não. Ter que cuidar de uma mulher e 2 filhos se tornou um gasto muito grande para mim. Permanecer contigo teria prejudicado meu futuro, ele despejou. Não fiquei surpresa com suas palavras, porque um homem que abandona sua família é capaz de qualquer coisa, mas respondi. Então, simplesmente escolheu partir sem dizer uma palavra. Bem, queria evitar todo o drama emocional, então fiz o que tinha que fazer. Você é um trabalho difícil, um trabalho muito caro, ele disse. Sabe o quanto me fez bem te deixar? Juro que foi a melhor decisão da minha vida, completou ele. Está falando sério, Anacleto? Questionei. Sim, me casei com uma mulher muito rica que tinha filhos, mas estava disposto a ignorar isso por seu dinheiro. Estou vivendo meu sonho absoluto. Então, abandonou as crianças, das quais precisava de pai, para ir atrás de outra pessoa? Por favor, Anacleto, não me ligue novamente. Não preciso de suas palavras tolas. Faça-me o favor, a mim e às crianças. Adeus, finalizei. Fiquei chocada com a pura audácia daquele homem sem coração me ligar apenas para se gabar de sua nova vida rica. Claro, uma parte de mim queria continuar a conversa só para descobrir onde ele estava, só para ir e dar-lhe um soco. Mas ao mesmo tempo estava tão sobrecarregada por tantas emoções diferentes que mal conseguia pensar com clareza. Depois de desligar, senti tanta dor, não por mim, mas pelos meus filhos. Meus pobres filhos cresceram nas melhores partes de suas vidas sem um pai que estava ocupado sendo padrasto dos filhos de sua nova esposa. Eu sabia que ele estava lutando, mas o que eu esperava? Apenas tínhamos terminado o ensino médio quando tivemos nosso primeiro filho. De onde no mundo teríamos tirado dinheiro nós mesmos? Ao mesmo tempo, senti nojo dele. Ele era a definição clássica de um vampiro emocional. Claramente não estava interessado em prestar atenção a ninguém, a menos que tivessem algo a oferecer a ele. Decidi bloquear seu número, porque não queria lidar mais com ele. Essa fase da minha vida tinha sido suficiente por muito tempo e nunca quis revivê-la. Contei a Diogo sobre isso mais tarde naquela noite, e embora estivesse compreensivelmente chateado, também estava feliz por eu ter bloqueado o número de Anacleto. Decidimos seguir em frente a partir dali. Aproximadamente uma semana depois, recebo uma ligação de outro número desconhecido. Era Anacleto novamente. Neste ponto, estava começando a ficar frustrada. Ele ligou novamente para se gabar de sua vida luxuosa. Contou sobre o novo carro caro que acabará de comprar e como seus filhos estavam se destacando na escola. Não me importei em ser educada desta vez e respondi: "Ah, que bom que está bem. Agora pode fazer o mínimo, que é pagar toda a pensão alimentícia atrasada de todos esses anos para seus filhos, que eu sempre me esforcei ao máximo para criar enquanto você não foi homem o suficiente para fazer isso." Eu não dependia do dinheiro de Anacleto, mas ele teria que compensar de alguma forma por todo esse tempo. E ele fez por merecer, por ter a audácia de se gabar tanto depois de tantos anos. Aira, depois de tanto tempo, ainda precisa de mim? Deveria ter aprendido a se levantar e ganhar seu próprio dinheiro, ele disse. Era incrivelmente astuto, mas não me surpreendeu. Comecei a rir ao telefone e respondi: "É incrível como, mesmo com todo esse suposto dinheiro, decide não cumprir suas responsabilidades. Não se foi por falta de dinheiro, mas por falta de caráter." Eu disse e simplesmente desliguei o telefone. Isso não o deteve. Continuou ligando todas as semanas depois disso para me contar sobre todas as suas compras caras.
Continuei bloqueando cada número de onde ele ligava, mas parecia que ele continuava usando diferentes números para me ligar. Em algum momento, parei de atender, então ele apenas ligava com frequência. Parecia que estava obtendo algum tipo de prazer doentio em me incomodar tanto. Em um dia em particular, estava no trabalho e estava estressada quando Anacleto me ligou. Ei, colega, você não pode simplesmente me deixar em paz? Eu disse. Vamos, estou compensando o tempo perdido, disse ele. Bem, você está anos atrasado, as crianças não se importam, e eu também. Deixe-me em paz, eu disse. Você adora isso, Aira. Anacleto, realmente não quero ouvir nada sobre você ou sua nova vida. Por quê? Está com ciúmes? Estou vivendo a vida que você nunca poderá viver. Quero dizer, acabei de receber uma promoção em uma das melhores empresas de mídia, disse ele. Fiquei furiosa e irritada, mas algo que ele disse continuava na minha cabeça. Estava tão furiosa que não conseguia pensar nisso naquele momento, então deixei para lá. Quando voltei para casa, pensei no que Anacleto disse que me incomodou e percebi que ele mencionou trabalhar para uma das melhores empresas de mídia do país. Com isso, tive que concordar, já que eles eram responsáveis por contratar e recrutar alguns dos influenciadores e jornalistas mais talentosos da nossa cidade. A razão pela qual eu ainda estava pensando nisso era que Diogo é o CEO e fundador da empresa. Anacleto estava trabalhando para o meu marido. Não podia acreditar. Maravilhosamente, o universo estava se alinhando para mim. Isso significava que finalmente poderia ensinar uma boa lição a Anacleto, não só por me incomodar, mas também por abandonar seus filhos. Esperei ansiosamente até Diogo voltar para casa. Quando ele chegou, contei tudo sobre o que havia acontecido durante o dia. Aconteceu alguma coisa? Por que parece tão agitada, Aira? Ele perguntou. Não aconteceu nada, mas descobri algo importante. Ah, o que é? Ele perguntou. Então, Anacleto ligou de novo, respondi. Esse sujeito nem merece ser chamado de pessoa. Juro que se tivesse alguma maneira de pegá-lo, eu o faria, disse ele. Bem, você pode estar mais perto do que imagina. O que quer dizer? Bem, hoje ele ligou para se gabar de sua grande promoção na sua empresa. Você quer dizer que ele trabalha para mim? Sim, no começo não pude deixar de pensar que o nome da empresa me parecia muito familiar e então percebi. De qualquer forma, quero que o demita absolutamente. Mas antes disso, estava pensando se haveria. Isso, começamos a planejar o melhor plano de vingança que Anacleto lamentaria até o último dia de sua vida. Decidimos esperar mais algumas semanas antes de executar nosso plano. Tinha sido planejado um grande evento em 2 meses. Para nossa sorte, Anacleto estava a par disso. Vários nomes importantes estariam presentes e nós iríamos manchar sua reputação. Na semana seguinte, consegui atender todas as ligações de Anacleto sem me frustrar ou ficar com raiva. Apenas saber que tinha maior vantagem era suficiente para colocar um sorriso no meu rosto enquanto ouvia lentamente sobre sua riqueza e minha falta dela. Mas, desta vez, vamos garantir que Anacleto se arrependa. Diogo comprou um lindo e caro vestido para mim, e isso foi o que usei. Esperei no carro até que Diogo me chamasse, já que não queríamos que Anacleto me visse ou ouvisse. Apenas entrei quando Diogo fez seu discurso, onde contou a todos sobre como queria apresentar sua esposa pela primeira vez. Subi ao palco e lá estava Anacleto. Vi como seu rosto se desmoronava e empalidecia ao me ver. Sorri enquanto passava. Ele pegou um lenço para secar o suor que tinha em todo o rosto. Então, Diogo começou a me elogiar e falou sobre o impacto que tive nele nos últimos 7 anos e como foi feliz criando meus filhos comigo. Com todos os elogios que Diogo fazia, vi como Anacleto suava ainda mais. Sorri com orgulho. A multidão aplaudia para mim, e então o discurso de Diogo tomou um rumo diferente. Ele começou a falar sobre como fui assediada recentemente por meu ex-marido.
Contou à multidão como meu marido me abandonou, a mim e aos meus filhos, para ser pai dos filhos de outra mulher, apenas porque ela tinha riqueza. Mas o universo tinha outros planos para ele, já que trabalhava para a mesma empresa. A multidão ficou surpresa e começou a murmurar, querendo saber quem poderia ser meu ex-marido. Diogo pediu a todos que se acalmassem e disse que revelaria quem era. Anacleto continuava olhando para a saída, mas agora sabia que nem mesmo Diogo precisaria revelar quem era, já que ele o faria por conta própria. Diogo então apontou para Anacleto e disse a todos quem ele era. A multidão explodiu ao saber quem era. Anacleto parecia prestes a sair, mas Diogo ainda não tinha terminado. Ele disse a todos que tinha provas de tudo isso e começou a apresentá-las. Anacleto parou para ouvir tudo. Então, Diogo anunciou que, devido a tudo que Anacleto me fez, ele não estaria mais trabalhando na empresa dele. A multidão aplaudiu Diogo de pé, e enquanto saíamos do palco, Anacleto foi escoltado para fora do evento, e o resto correu bem. Eu tinha conseguido minha vingança e não havia nada mais doce do que ver a derrota do meu ex-marido. Diogo e eu nos divertimos muito naquele evento. Um dia após o evento, recebi minha última ligação de um número desconhecido. Você é muito ousado ao me ligar novamente depois de ontem, disse eu. O que quer dizer com isso? Você me enganou. Você é uma mulher má. Como você não pôde me dizer que estava casada novamente e que também estava casada com meu chefe? Anacleto, simplesmente não me importava. O decente para você teria sido simplesmente parar de me incomodar. Se você soubesse quem é meu marido e se ele não fosse seu chefe, você continuaria fazendo isso. Não distorça minhas palavras. Não estou distorcendo nada. Você não tem moral para exigir decência de mim. Anacleto, é indecente abandonar sua família. Se você pode fazer isso, também posso humilhá-lo e tirar seu trabalho. Aproveite sua família atual e espero que encontre um novo emprego. Eu não fiz nada, respondeu ele. Você fez tudo isso sozinho. Se simplesmente não tivesse me ligado, sua vida seria o que sempre quis que fosse. Mas suponho que não pode ter seu bolo e comê-lo também. Você queria que todos ouvissem o quão delicioso estava esse bolo. Adeus, Anacleto, e boa sorte encontrando um novo emprego. Além disso, você precisará de dinheiro para pagar todos esses anos de pensão atrasada. A partir de agora, tratará com meu advogado, e se ousar me incomodar novamente, o denunciarei. Então, desliguei a chamada. Foi libertador finalmente ter me vingado de Anacleto e saber que destruí tudo em sua vida. Isso deve servir de aviso para que nunca mais se meta comigo ou com minha família, porque não conseguirão nada de bom com isso. Diogo e eu continuamos prosperando juntos, e nossos filhos se tornaram adultos maravilhosos. Minha vida está indo bem de novo, sem problemas, e já não estou estressada por causa de Anacleto. Finalmente, estou vingada e me sinto muito mais leve do que me sentia há muito tempo. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que teve sua honestidade testada pelo seu chefe, mas o surpreendeu através de sua atitude filmada pela câmera de segurança, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!